No domingo passado, a gente deixou Paulo em Beré e lá ele apresentou o evangelho aos bereanos e os bereanos aprenderam da Bíblia, mas aí um bando de pessoas lá de Tessalônicas, os judeus que tinham inveja de Paulo, porque os judeus estavam se convertendo, foram até lá e disseram para Paulo e foram de novo perseguir Paulo. Então as pessoas em Bereia, os crentes que tinham se convertido em Bereia, mandaram Paulo para Atenas, no litoral, enquanto Silas e Timóteo continuaram em Bereia pregando o evangelho. Então, sobre essa passagem de Paulo pela cidade de Atenas que nós vamos conversar, porque enquanto Silas e Timóteo não chegavam, ele ficou lá em Atenas. Tudo bem? Quem quiser acompanhar na sua Bíblia pode acompanhar, mas eu vou projetar na Nova Versão Internacional. Quem quiser ler na sua versão pode ler comigo. Toda reverência agora à palavra de Deus que vai ser lida e a palavra que vai ser ministrada. Amém? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está dizendo esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e a ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades que saíram no Facebook. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, pedra, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Então, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris e outros com eles. Vamos orar? Pai amado e bendito, Senhor dos senhores, Deus do universo, Pai amado, esteja agora comigo, que a tua unção esteja sobre mim, que o Senhor me esconda atrás da cruz, que eu pregue a tua mensagem, somente a tua mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus que nos liberta, que abre os nossos olhos e as nossas mentes e que nós possamos nos achegar ao Deus verdadeiro, o Deus que muita gente não conhece, mas o Deus que habita dentro de nós. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Os ateus costumam dizer que Deus é uma ilusão. Já
ouviram esse livro, Deus, uma Ilusão, de Richard Dawkins. E algumas vezes eu acho que faz sentido. Para muita gente, Deus é uma ilusão. Para muita gente que diz que é crente, Deus também é uma ilusão. Vou contar para vocês uma história que às vezes me dá vontade de ser ateu, e essa história é verdadeira. Eu conheço uma senhora dessas que é mulher de oração, tia de oração, mulher do fogo, mulher do poder, ou lá o que seja, que recebeu uma revelação. Ela estava com um problema de catarata, e ela orou a Deus, recebeu uma revelação que ela não precisaria mais fazer operação de catarata. E ela disse para o médico, eu não vou fazer operação de catarata porque eu recebi uma revelação. E ela não se curou, a vista dela está embaçando, mas ela não usa óculos. Por quê? Porque ela tem medo. Medo que as pessoas descubram que talvez aquilo que ela achava que era uma revelação não tinha sido de fato uma revelação. Talvez ela perca o status de ser agora uma mulher a quem Deus conversa diretamente. Ou talvez ela perca o status de ser uma pessoa especial dentro da igreja delas. Em outras palavras, ela não conhece uma oração que o Deus desconhecido nos ensinou. A oração que o Deus desconhecido nos ensinou diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa oração que o Deus desconhecido nos ensinou, começa dizendo que nós somos filhos de Deus. E diz que quando nós cremos em Deus de todo o coração e de toda a nossa alma, o Espírito de Deus se junta ao nosso espírito e clama, como está escrito lá em Gálatas 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Ele clama, Papai, Papai. Então nós sabemos que somos filhos de Deus. E o que isso tem a ver com essa senhora que está orando? É que talvez ela não saiba que Deus é nosso Pai. E porque Deus é nosso Pai, Ele é um Deus bom. E por ser um Deus bom, Ele atende às nossas orações. É exatamente isso que Jesus estava falando lá em Mateus 7, quando disse, por acaso alguns de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas uma coisa interessante é que nem sempre um pai faz a vontade do seu filho. Várias vezes, quando um filho pede alguma coisa ao seu pai, o pai tem que dizer não. E isso acontece por vários motivos. Às vezes, porque você não está preparado para receber. Às vezes, porque não é para você receber. E às vezes, porque você acha que fazendo birra você vai receber. Mas fazer birra... Eu não sei vocês, mas quando meu filho se joga no chão e começa a gritar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar e esperar. E se ele não me obedeceu, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer, menino, me obedece. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. E ele continua gritando, ele não, tô brincando. Pedrinho tem melhorado muito, por incrível, é porque você não está lá em casa, mas quero até outro. Mas sim, ele me obedece, sim, eu tô brincando. Eu conto até 3, depois eu conto de novo até 3, mas ele obedece. Mas é isso. Deus é um Deus que dialoga com a gente como um bom pai. Mas tem uma outra coisa interessante sobre as pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos. Para elas, Deus é um Deus desconhecido. Então elas começam a barganhar com Deus esperando que Deus atenda às suas orações. Uma das coisas mais comuns é tal da plantar uma semente. Você planta uma semente porque a semente vai gerar fé. Vocês já viram uma coisa dessa? Você começa a fazer coisas esperando que agora Deus responda a sua oração. Você participa de uma campanha, você faz uma corrente, você sobe de joelhos uma escadaria. Você tem que fazer algum tipo de sacrifício, porque fazendo sacrifício, por algum motivo que a gente não entende, o Deus que eles servem, quer o seu sofrimento, quer alguma coisa em troca para atender
aos seus pedidos. Mas uma coisa legal sobre o Deus desconhecido, o Deus que nós conhecemos, é que ele não opera assim com a gente. O Deus desconhecido opera com a gente, ou trabalha com a gente através de uma coisa chamada graça. Eu não mereço nada, nunca mereci, nunca vou merecer, mas o Deus que nós conhecemos, mas que o mundo não conhece, o Deus que nós conhecemos, nos dá as coisas sem que a gente mereça, porque ele opera através da graça. Mas tem uma coisa interessante sobre esse Deus é que, para algumas pessoas, esse Deus existe na vida da gente para a gente ser cabeça, não ser cauda. Você conhece isso? Pois é, Paulo andando por Atenas, ele viu isso. Ele viu gente que adorava os deuses para conseguir a simpatia dos deuses. Como é que funciona a história da idolatria? Você apresenta uma oferta, um sacrifício ao ídolo ou aos deuses e você recebe alguma coisa em troca. E o mais engraçado de tudo é que, como você quer ser importante, você começa a fazer coisas cada vez maiores. Por exemplo, templos cada vez maiores. Aí vem um cara de um outro Deus e faz um templo que é bastante grande, com 10 mil pessoas, que é a nova casa, que é a casa que antes era o templo de Salomão. Aí faz aquele templo imenso, chama o pessoal lá de outros países para aparecer na televisão. Aí o pessoal, porque está em época eleitoral, aparece lá e tal. Aí vem um outro cara de uma outra denominação que tem que fazer um templo ainda maior. Eles fizeram de 10 mil, nós vamos fazer 18 mil. Aí vem outro dia, mas o Deus desconhecido que a gente vê na Bíblia, diz o apóstolo Paulo para a gente, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. Ele ainda disse mais, Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em outras palavras, o Deus desconhecido do mundo, mas conhecido por nós, é um Deus que habita dentro de nós. É um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. E esse Deus desconhecido opera conosco através da graça. Mas quando esse Deus desconhecido vai ensinar a gente a orar, ele ainda diz uma coisa que é bastante interessante. Ele diz, venha a nós o vosso reino. O que significa isso, essa história de venha a nós o vosso reino? Eu acho que nesse contexto aqui, no contexto da idolatria, acho que a história mais emblemática sobre isso é quando Jesus e os seus discípulos vão participar da sua última ceia, a ceia da Páscoa. E eu não sei vocês, mas eles naquela época andavam com as sandálias abertas e as estradas eram de terra. E quando eles iam comer, eles comiam no chão. Agora, eles tiravam as sandálias e iam comer no chão. Você já imaginou alguém andando o dia inteiro com uma sandália aberta para estrada de terra, aí senta naquele chão sujo? Você sabe o que você está olhando quando você está comendo? É exatamente aqueles pé imundo na sua frente. Devia ser horrível, né? Pois é. Então, qual era a solução que eles tinham naquela época? Eles contratavam um escravo. Porque ninguém se sentia à vontade de botar a mão no pé do outro, porque isso era trabalho de gente menor, de gente sem importância, de gente que não era valorizada. Mas aconteceu uma coisa interessante, é que quando Jesus e os seus discípulos chegam naquele lugar, eles fizeram todos os preparativos para a ceia da Páscoa, eles descobriram uma coisa, não tinham contratado o sujeito para lavar os pés uns dos outros. Então Jesus, sem falar nada, se retira, tira a sua túnica, volta com uma toalha enrolada no corpo, com uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele estava ilustrando que é o reino de Deus, porque o maior no reino de Deus não é aquele que é importante, mas é aquele que serve, é aquele que se esvazia de si mesmo, é aquele que não se importa em ser cauda, mas também pode até ser cabeça. Mas o que realmente é importante é que ele usa os seus dons, os seus talentos, as suas possibilidades, os seus recursos para o outro, em prol do outro.
Uma coisa que ilustra muito bem isso é a história do juiz. Você sabe o juiz? Lá, aconteceu isso em Niterói, isso é verdade. O juiz, ele quer e exige que o porteiro do seu prédio chame de meritíssimo. E se ele não for chamado de meritíssimo, ele abriu um processo contra o condomínio, não é? Isso está correndo em segredo de justiça, eu não sei como é que está acontecendo. Mas... Hã? Já chegou na STF? Pois é. E ele também não admite que os empregados entrem no elevador social, porque ele é o meritíssimo, e como o meritíssimo, ele não pode admitir que as pessoas que são empregados se misturem com o meritíssimo, o juiz. Isso é o que o mundo, que não conhece o Deus desconhecido, ensina e prega. Agora, o que prega o Deus que nós conhecemos? O Deus que nós conhecemos prega que se você quer ser juiz, então seja um juiz para garantir que exista justiça nesse mundo. Se você quer ser um juiz, use seus talentos, use a sua posição, use os recursos que você tem para garantir que haja justiça nesse país. E que as pessoas que não têm voz passem a ter voz. E que as pessoas que não têm condições de ter defesa sejam defendidas. É isso que Deus espera de mim e de você. Conheço um garoto que era muito pobre, que se tornou médico. Depois que ele se tornou médico, ele exige que todos os amigos dele da escola, da rua, chamem ele de doutor alguma coisa. Doutor fulano de tal. Por quê? Porque agora ele é um doutor, é uma pessoa importante. Ele exige que todo mundo chame ele de doutor. Mas um doutor, segundo o reino de Deus, é aquele que dá o dízimo. Um bom dízimo é gastar 1/10 do seu tempo abrindo mão de remuneração para ir até um hospital público para fazer clínica, durante 1/10 do seu tempo para fazer clínica gratuita às pessoas que precisam de ajuda. Para garantir que as pessoas que não têm acesso à educação e à saúde possam ter saúde. Isso é o reino de Deus. O Deus desconhecido ensina isso pra gente. O Deus desconhecido ensina que o engenheiro no reino de Deus deve usar os seus talentos e os seus... Engenheiro de produção não conta, mas os outros... Use seus talentos e os seus recursos para a glória de Deus. Por quê? Porque é isso que a Bíblia diz. É isso que Jesus quis ilustrar ao dizer que o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que esvazia-se de si mesmo pelo outro. Mas a gente pode achar que só aquela senhora que está lá numa igreja, que tem um ídolo e não conhece o Deus desconhecido. Mas eu acho que se Paulo andasse pelas ruas de São João del Rei ou pelas ruas de qualquer cidade do Brasil, pela nossa universidade, por qualquer lugar, ele também veria como nós somos idólatras. O maior Deus que a gente tem hoje em dia é o Deus chamado selfie. É aquele que você olha e tira uma foto. Esse Deus está por aí. Todo mundo conhece. Quem é esse Deus? Esse Deus é a imagem que você quer construir de si mesmo. Esse Deus não é quem você é. Esse Deus é o Deus que você quer que as pessoas pensem que você é. Porque quem você é de verdade, esse você não abre para ninguém. Esse está escondido dentro do seu quarto. Esse está escondido dentro da sua casa. Esse Deus, essa pessoa que você realmente é, ela não existe. Mas essa imagem que você quer construir de si mesmo, esse é o grande ídolo na nossa geração. E Paulo fica indignado. Paulo fica incomodado ao ver que aquelas pessoas que constroem imagens para si mesmo, que querem adorar as imagens e querem ter reputação, que querem ser adoradas, que adoram o ídolo porque querem receber do ídolo alguma coisa em troca, que barganham com seus ídolos, ele fica revoltado com isso e diz: se esse pessoal conhecesse o Deus desconhecido, o verdadeiro Deus, elas teriam paz na sua vida. Elas teriam uma vida com um significado mais profundo. Elas poderiam entender que só existe um único Deus e que Ele pede que não exista nenhum outro Deus diante dele. E aí o que ele faz? Ele sai
Sai de onde ele está e vai na sinagoga anunciar esse Deus desconhecido. Vai para a praça anunciar o Deus desconhecido. Vai na universidade e anunciar o Deus desconhecido. Vai na rua e anunciar o Deus desconhecido. Passa para a casa onde ele está hospedado e anuncia o Deus desconhecido. Alguém dá bom dia na rua para ele e diz: você conhece o Deus desconhecido? Ele começa a anunciar Jesus e as boas novas. Isso é uma aplicação impressionante para a gente, para a vida da gente. Por quê? Porque o que nós temos é uma boa notícia. E se a gente não sair para anunciar a boa notícia não vai ser ouvida e não vai mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Como disse Neil Barreto ontem na conferência Missão na Íntegra, que vocês, aliás, devem acompanhar, ele disse ontem uma citação que eu achei fantástica. O sucesso do Evangelho não é medido pelo número de gente que entra no templo para adorar, mas pelo número de gente que sai do templo para servir. O que Deus quer da gente é que a gente saia daqui para anunciar o Evangelho e a boa nova para os nossos pais, para os nossos amigos, para os nossos colegas, andando e indo, anunciando o Evangelho. E aí o que acontece? Vamos prestar atenção no que diz o texto bíblico. No versículo 18 ele começa a dizer: alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está dizendo esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e a ressurreição. Primeira palavra esquisita que aparece aqui é esses tais de epicureus, né? O que é esse tal? Quem são esses tais de epicureus aí? Bom, tem uma coisa interessante. Um dia perguntaram para o astrofísico Neil deGrasse Tyson, é o cara que estava apresentando a segunda versão do programa Cosmos. Vocês chegaram a assistir? O Cosmos é uma série clássica de divulgação científica apresentada pelo Carl Sagan. Aí depois teve uma outra série que tentaram refazer, teve um reboot. E fizeram isso com esse astrofísico. Ele é legal, ele tem umas coisas legais sobre... E aí alguém, talvez pensando na Bíblia e tentando citar a Bíblia, diz assim: quando você olha a natureza, isso não faz você sentir que exista um Deus? Será que não faz você sentir que Deus existe? Talvez ela tivesse na cabeça, o Salmo 19 que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. É como se dissesse assim: pô, você olha o céu, você olha os astros, isso é Deus se fazendo conhecer ao homem. E ele falou uma coisa que ele foi muito respeitoso. Ele falou assim: quando eu olho a natureza, quando eu olho a obra da natureza, eu digo assim, essa majestade e a grandeza, essas palavras que as pessoas usam para se referir a Deus, eu sinto as mesmas coisas. Mas tem uma coisa que eu não consigo entender, e eu vou falar com todo respeito. Ele falou com todo respeito, ele disse assim: eu não consigo ver essa tal dessa bondade de Deus. Porque o que eu vejo é um Deus furioso que está destruindo os outros e matando, é a planeta que é destruída, é a estrela que explode. Eu não consigo ver essa bondade do qual as pessoas falam. Se você olha o texto de Romanos, não é isso que a Bíblia diz? Que Deus anuncia a sua bondade através da criação. O que Deus dá a conhecer através da sua criação são os seus atributos invisíveis, a sua justiça, e que Deus é um Deus furioso que um dia exercerá a sua justiça sobre todos os homens. É para ficar com medo mesmo, porque esse Deus é furioso, porque com a sua voz ele consegue criar tudo o que existe, porque um Deus com a palma das suas mãos consegue controlar o brilho das estrelas. Esse Deus é um Deus furioso e não há limites para o seu poder. Calma, não fica com medo, não. Ele também é um Deus amoroso e bondoso que se deu a conhecer através de Jesus. Mas então, quem são os epicureus?
Os epicureus são gente que olha para a natureza, olha para as coisas e diz: tudo que foi criado aleatoriamente. Os átomos se juntaram e criaram tudo que existe. Ó, vocês já viram isso em algum lugar? Pois é, tudo que existe é sério. Então, o que é o mundo? O mundo é essa coleção aleatória. Se os deuses existem ou não é irrelevante, porque eles não se importam com a nossa situação. Então, vamos viver a vida. Vamos nos permitir, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É assim que eles vivem. Por quê? Porque não há esperança, só existe o aqui e agora. O negócio é se dar bem, o negócio é ter prazer. Então se choveu na sua horta e apareceu uma menininha um pouquinho mais bonita que aquela outra, desculpa, mas choveu na minha horta. Se o casamento já não está mais dando certo, então a gente tem que ser feliz, a gente tem que ir em busca da felicidade. Mas e o seu filho? Não, mas eu vou ver meu filho, ele continua no meu coração. A cada 15 dias eu verei. Porque afinal de contas, quando ele crescer, ele vai entender. Ele vai entender que papai ou mamãe saíram em busca da felicidade. Então, vamos fazer sexo como quem pega um picolé na geladeira. Como quem toma um sorvete na padaria. Como quem consome uma barra de chocolate. Vamos fazer. Porque afinal de contas, é geladinho e é gostosinho. Por que não? Por quê? Não. Porque afinal, o sexo chegou ao status de consumo. Você consome sexo. Eu vou dizer para você uma coisa com todas as letras. Isso é muito importante. É momento conservador do dia. Daqui a 10 ou 20 anos, se seu casamento não der certo, porque você encontrou alguém que entendia que você era só um picolé, não venha dizer que você não foi avisado. Porque se você encontra alguém que não está disposto a honrar o Deus que você honra, amar os valores que você ama, e ter um compromisso de, antes de tudo, respeitar quem você é, seus sonhos, suas aspirações. Se ele quer entrar em você, mas ele não quer entrar na sua alma e compartilhar dos seus sonhos, essa pessoa sabe muito bem o que ela está fazendo com você. Presta atenção nisso. Então não vai dizer daqui a 10, 20 anos que não deu certo. Que você sabia onde você estava se metendo. Por isso que Deus diz, espera. Por que espera? Deus não quer que eu seja feliz, Ele vai ficar triste. Não. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você encontre alguém que primeiro conheça a sua intenção, conheça o seu coração, conheça os seus sonhos, conheça as suas aspirações. Alguém que esteja disposto a dizer para você assim, pô, essa menina, eu vou dar meu nome para ela. Disse, rapaz, eu quero o nome dele para mim. Não é porque ele é gostosinho, é porque ele tem um caráter, que o caráter dele é o caráter que você quer que seus filhos tenham. Então, o momento conservador do dia acaba aqui. Não vai dizer que ninguém te avisou, porque os epicureus são isso. Eles vivem a vida como se não houvesse amanhã. Mas se você parar para pensar, na verdade não há. Pois é, gente. E tem os estoicos. Os estoicos são uma outra corrente de pensamento muito interessante, que eles dizem o seguinte, é muito distante a filosofia grega do que estava acontecendo no dia de hoje. Mas tem uma senhora lá da universidade, uma faxineira, que de vez em quando ela vai lá, bate um papo comigo, conversa, e ela vem e diz assim, eu pergunto para ela assim, como é que você está? Aí ela vira para mim e diz assim, né? Vou indo. O que aconteceu? Sou eu mesmo, estou triste. Mas não tem nada não, essas coisas são assim mesmo. O que foi, minha filha? O marido da minha filha foi embora, largou ele. O marido também
Lá em casa as coisas estão difíceis. Lá. Sabe gente que chora, mas não tem mais lágrima? Sabe gente que ri, mas não está rindo? Sabe gente que já chorou tudo que tinha para chorar e a lágrima secou e não chora mais? Sabe gente que já se resignou e disse assim, né? Não tem mais jeito. A vida é assim. Eu nasci para ser assim. Sabe gente assim? Existe uma expressão que vem desse tempo que é a calma estoica. O estoico é um sujeito que se resigna com as circunstâncias. Seu filho foi assassinado por causa de um caso de violência. A vida é assim. Então, uma doença terminal, a vida é assim. Me abandonou, me largou. A vida é assim. O homem não presta. As coisas são assim. Eu acho interessante porque um dia o Deus desconhecido, quando veio ao mundo, ele começa a fazer a sua pregação. Ele vê um monte de gente que já chorou tudo que tinha que chorar, mas não tinha mais lágrima no rosto. Gente assim. Aí ele diz, vocês são felizes. Vocês que estão chorando são felizes, porque vocês serão consolados. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é Deus dizendo, você que perdeu a esperança, pode ter esperança em mim. Deus desconhecido se dá a conhecer e diz, você que está chorando, eu tenho esperança para você. E aí, o que Paulo começa a contar? Começa a contar sobre um Deus desconhecido. Ele começa a falar a gente assim, gente que nem parece muito com as pessoas do nosso tempo, né? Gente que vive a vida louca e gente que já não tem mais esperança no mundo, que está resignado. Gente que não tem nada a ver com ninguém aqui. Gente que não tem nada a ver com as pessoas que estão lá fora. Gente que não tem nada a ver com o mundo de hoje, né? Gente que está tentando barganhar com Deus e mudar as coisas, a sua situação, através de algum tipo de oferenda. Gente que não tem nada a ver com a gente, né? E pra gente assim, que não tem nada a ver com a gente, ele começa a dizer sobre Jesus e as boas novas que Jesus traz. E aí as pessoas começam a dizer, quem é esse cara? Peraí, vamos levar ele lá para o Areópago, para a montanha do deus Ares, para a montanha de Marte. Ares e Marte são equivalentes, um é romano e outro é grego. E aí, bora ele falar, para a gente entender essa história. Conta aí sobre esse teu ensino. Ele começa a falar sobre isso. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Tem nada a ver com a gente. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu anuncio para vocês. Paulo está contando uma história, há muita controvérsia sobre de onde ele tirou essa história, mas parece que a mais fiel é a história que ele está citando, um sujeito chamado Diógenes Laércio. Pode repetir? Estou brincando. Diógenes Laércio, que escreveu um texto sobre a história dos filósofos. E lá ele conta a história de um sujeito que também é um palavrão chamado Epimênides. A história de Epimênides foi mais ou menos assim: abateu-se uma grande praga sobre Atenas. Vocês querem que eu conte essa história? Querem? Foi mal. Eu vou contar a história, mas é só a título de ilustração, tá? A história do Deus desconhecido é assim. Abateu-se uma grande praga sobre Atenas. E aí Nícias, uma das pessoas importantes de Atenas, foi até Delfos conversar com as pitonisas e receber um oráculo. Procurem um sujeito chamado Epimênides na cidade de Knossos, que fica em Creta, né? Então eles foram até lá, conversaram com esse cara e disseram assim, você vai resolver o problema pra gente. Aí pegaram o tal do Epimênides e ele foi até Atenas para resolver esse problema. E aí Epimênides dá uma volta pela cidade e diz assim, rapaz, é mais fácil encontrar uma estátua de um ídolo por aqui do que encontrar gente. Essa é a situação que vivia lá. Então ele diz assim, vamos fazer o seguinte, tudo bem? Vamos fazer o seguinte,
Vocês vão pegar umas ovelhas, vão deixar elas sem comer, e vão passar o dia e a noite sem comer, e no dia seguinte a gente vai se encontrar aqui, engraçado, no mesmo lugar, nessa mesma montanha, essa mesma colina, a colina de Marte. E aí eles foram para lá com todas as ovelhas. Aí disseram assim, elas estão morrendo de fome, não estão? Pois é. A gente vai soltar essas ovelhas, elas vão sair pela grama, e se ao invés delas comerem, elas simplesmente se deitarem, ficarem olhando a vida e tal, então a gente vai erigir um altar naquele lugar e vai matar essa ovelha que deitou ali. Tudo bem? Vai ser um ato milagroso se as ovelhas, ao invés de comerem o pasto, porque elas estão morrendo de fome, elas deitarem e ficarem lá naquele lugar. Tá bom? E eu vou fazer esse sacrifício baseado em 3 suposições. Presta atenção nessas suposições. A primeira é que existe um Deus desconhecido, um Deus que a gente não conhece. Um Deus que está por aí. Não é um dos deuses do Olimpo, não é um desses deuses que estão por aí. É um Deus que a gente não conhece. Segunda coisa é que se esse Deus desconhecido nós o invocarmos, ele é bom o suficiente de atender a nossa invocação. E a terceira coisa, aí alguém perguntou assim, peraí, mas como é que a gente vai invocar um Deus que a gente não sabe o nome? É impossível. Foi o tal do Nícias que falou isso. Ele diz assim, não. Essa é a terceira suposição. A terceira suposição é que ele é um Deus tão grande, tão bondoso, que se o invocarmos, ele virá em nosso socorro, apesar da nossa ignorância. Olha que coisa legal. Esse é o Deus desconhecido que nós conhecemos. E aí o que acontece? Eles soltam as ovelhas e o que mais engraçado é que várias das ovelhas, por paradoxal que seja, pararam e começaram a não comer a grama, e ali em cada lugar foi criado um altar. Então quando Paulo chegou em Atenas, ele viu, aí há controvérsia sobre isso, mas o que se diz é que um dos altares foi preservado. Então ele viu esse altar, e outros lugares diz que ainda se via as ruínas em vários lugares do Monte de Ares. E aí Paulo aproveita isso para contar, para apresentar o Deus desconhecido. Eu acho engraçado porque isso tem muito a ver com uma história do José Saramago, que uma vez fizeram uma entrevista com ele e ele disse, eu não acredito em Deus, mas eu acreditaria em Deus se Deus ele aparecesse e marcasse uma entrevista coletiva com o Papa. Parece Deus, o Papa, estão tomando café, aí quem sabe eu não acreditaria em Deus. O mais engraçado de tudo é que eu acredito em Deus porque ele tomou café com o Papa. Eu acredito em Deus porque Deus ele fez exatamente isso. Durante 33 anos, ele tomou café, comeu peixe, pagou imposto, andou sobre as águas, ressuscitou os mortos, deu vista aos cegos, levantou aleijados, pregou o Evangelho. Eu acredito em Deus porque o Deus desconhecido se fez conhecer. É esse Deus que eu adoro. E aí ele começa a contar, fazer um discurso sobre esse Deus. E eu podia repetir o discurso, porque o discurso é lindo, mas eu vou terminar essa mensagem de hoje contando uma história. E quando eu terminar essa história, a gente vai ter conhecido o Deus desconhecido. Tudo bem? E é uma história muito bonita, porque é a história de Deus conversando com um sujeito chamado Abraão. Um dia Deus vira-se para esse homem chamado Abraão e diz, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e anda comigo. Para onde? Eu não quero te dizer para onde a gente vai. Eu quero que você ande comigo. Para onde? Eu não quero te dizer para onde a gente vai. Eu quero que você ande comigo. Deus não chama você dizendo para onde você vai. Deus chama você dizendo que Ele é o caminho, porque é o caminho
não é onde você chega, mas é o caminho. E aí o que acontece? Ele vira para esse Abraão e diz assim: Abraão, é o seguinte, eu vou fazer você pai de uma grande nação. Assim como existem estrelas no céu, eu farei de você uma grande descendência. Tudo bem? Você e sua esposa Sara, a gente vai fazer uma descendência legal lá. Beleza? Então vai ser isso, tá tudo certo, confia em mim? Confio. Tudo certo. Acredito? Acredito. Então tá bom. Aí ele saiu. Começou a andar com Deus, começou a andar pela região, saiu lá da Caldeia, na Mesopotâmia, e começou a andar por Canaã. Teve uma fome imensa lá, parece até a história de Jacó, ele foi para o Egito. Chegou no Egito lá, ele era casado com uma moça bonita, chamada Sara, linda, devia ser um estouro, porque ele chegou para a mulher e disse assim: periga de Faraó olhar para você, pegar você para ele e me matar. Faz o seguinte, você vai dizer que é minha irmã, tudo bem? Assim eu não morro. Aí você vai dizer assim: peraí, Abraão, Deus não disse para você que vai fazer de você uma grande descendência? Isso aconteceu? Não, então você não acredita em Deus? Acredito mais ou menos, né? Acredito meia boca. Acredito assim, acredito se desacreditar. Mas, é melhor se precaver, que afinal de contas, você não é o pai da fé? Ainda não. E acontece isso. E aí Deus, para mostrar para Abraão quem Deus é, ele faz uma praga cair sobre o Egito. E aí a esposa de Abraão é devolvida para Abraão, para que Abraão soubesse quem era Deus. Acontece uma segunda coisa também muito interessante. A esposa dele, ela fica estéril. Ela já não menstrua mais. Já passou o tempo dela. E Abraão começa a dizer: talvez essa promessa aí está furada. Então vou fazer o seguinte. Sara resolve tomar uma providência. Faz o seguinte, você pega a minha escrava, Agar, tem um filho com ela, e você terá uma descendência da sua parte com a minha escrava. E é exatamente isso que ela faz, mas aí você vai dizer: peraí, Deus não disse que ia ser de Sara? Mas não está dando certo. Então a Agar é a mesma coisa, dá no mesmo. Não dá no mesmo. Abraão, você não é o pai da fé? Ainda não. Então tá bom. E aí Deus começa a contar pra gente como é que esse negócio de ter matriz e filial dá trabalho, porque é exatamente isso que acontece. Porque começa a dar um problema danado, Agar dá trabalho na família, é uma coisa difícil, e ele tem que mandar embora Agar com o seu filho Ismael. Deus é um Deus tão maravilhoso e bondoso que ele diz assim: Abraão deixou você no deserto, agora Agar e Ismael, vocês são problema meu. E Deus toma conta de Agar e Ismael. Mas aí acontece uma terceira coisa com esse tal de Abraão. O rei de Gerar, ele vai ter que ele vai ter que se abrigar lá no reino de Gerar. Só que aí ele faz a mesma coisa. Olha, essa mulher devia ser linda, porque eles são já velhos, já vai lá fumaça. E aí ele diz assim, periga do rei pegar você vai dizer que você é minha irmã. E acontece exatamente de novo. Essa mulher devia ser um estouro, porque... Mas acontece que ele realmente pega. Só que aí Deus, de novo, para mostrar a Abraão quem Deus é, ele não deixa que o rei de Gerar conheça sua esposa Sara. E aí ele devolve. Tá aqui, não tá, não toquei, Deus... E ele até briga com Abraão. Que história é essa, rapaz? Como é que você faz uma coisa dessa? Diz que é sua irmã? Você queria que eu pecasse contra Deus? Foi muito bonita a história. E aí um dia, Deus cumpre a sua promessa de fazer com que Abraão tive um filho da sua esposa Sara. Engraçado, Deus esperou que Abraão também adormecesse. O Senhor já não dá mais, vai dar. E deu. E ele tem um filho. E o seu filho se chama Isaac. E aí vem Deus. Eu lembro disso quando eu contei essa história aqui. Vem Deus e diz: agora pega esse teu filho que tem 12 anos e sacrifica ele em meu nome. $30 o senhor faz
40 anos, mais, né? 43 anos mais ou menos. Você vai, você faz a promessa, você me faz acreditar, e você, agora esse garoto está crescendo, você viveu para mim e diz assim, mata? Como assim? Mas agora, Abraão já é o pai da fé. Porque quando ele pega seu filho Isaque, seu único filho, o filho que ele ama, ele começa a subir a montanha, levando seu filho para o sacrifício. Isaac olha esquisito, porque ele diz, tá, eu estou vendo a corda, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha. A ovelha está onde? Eu acho que ele acha assim, pai, isso já está mais gagado do que eu pensava. Pai, não era bom ele voltar a pegar? E aí, acho que Isaac ali começou a perceber que tinha alguma coisa errada na história, porque o pai dele está muito triste, vira para ele e diz, Deus proverá. E quando eles chegam no alto da montanha, vocês sabem a história, eles montam o altar, e aí Abraão vira-se para Isaac e diz, deita no altar. E vocês sabem que quando ele vai sacrificar Isaac, o anjo do Senhor segura a mão de Isaac, diz, não faça isso. Abraão segura a mão de Abraão e disse, não faça isso, preserve seu filho. Eu me lembro quando eu contei essa história de que Deus pede a Abraão que mate seu filho, seu único filho, o filho que ele ama, vai lá e mata seu filho. Eu lembro de uma visitante que veio aqui, ela ficou tão horrorizada, ela olhou para mim com uma cara assim, que Deus é esse que você adora, que pede que um homem já velhinho na situação que estava, deu uma trabalheira para ter o filho dele, agora vai e mata, como assim? Ela ficou indignada. Eu fico também, muito, indignadíssimo. Mas esse texto serve para eu aprender que Deus não é um Deus feito por mãos humanas. Não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Porque se Deus não fosse um Deus que sente, você olharia para aquele crucifixo e diria, isso é um pedaço de argila. Se você olhasse para uma figura onde a cruz e aquele homem está fincado na cruz, você diria assim, isso é só um mito. Se você olhasse para cada página e para cada filme, para cada acontecimento onde a cruz de Cristo está fincada, e você olha para aquilo e aquele é Deus encarnado ali naquela cruz, você diria assim, isso é só uma história. Mas é Deus dizendo, não, esse é meu filho. E doeu muito, doeu demais entregar esse meu filho. A dor de Abraão foi a dor que eu sentia. Mas tem mais do que isso. É que se Deus virasse para mim e dissesse assim, Isaac, dá Davi para mim, ele vai morrer em prol da humanidade. Nem por um decreto. Mas eu que estou pedindo, mas... Então dá o Pedrinho. O Pedrinho a gente não. Não, isso é maldade. Corta isso da gravação, você vai ter que batizar o menino, pelo amor de Deus. Meu filho, papai te ama, meu filho. Daqui 10 anos vídeo especial. Já contrata a Lídia de uma vez, a Dani. Mas nem por um decreto. Eu tenho certeza que todos vocês, qualquer mãe, qualquer pai, ouvindo essa história, diria assim, Deus, se você tem que matar alguém, mata eu. Se tem que ir alguém, que seja eu no lugar do meu filho. Se eu tenho que... Pega meu filho, pega a mim. Meu filho não, deixa meu filho. Deus está dizendo para mim, nesse texto, que ele também é o próprio Jesus. Deus não fez a covardia de mandar outro que não fosse ele mesmo na cruz do Calvário para morrer pela humanidade. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte,
e morte de cruz. Pois Jesus é Deus que se faz gente. Por quê? Para que você tivesse perdão. Eu fiz algo que eu não devia ter feito. E nada, nem homo, nem Vênus vai limpar. Eu sei. Mas o sangue do Cordeiro limpa. Eu tenho um remorso dentro de mim. Não devia ter dito aquilo que eu falei. Não devia ter feito aquilo que eu fiz. E agora nada nem ninguém vai limpar essa mancha, essa pedra. Tem. O sangue do Cordeiro limpa. Fizeram uma maldade comigo. Nunca mais vou perdoar ele na minha vida. Para mim, morreu. Jesus ressuscitou dos mortos. Se ele venceu a morte, o que é mais difícil do que vencer a morte? Se ele venceu a morte, você pode perdoar. Porque se ele restaurou a Jesus, quem disse que ele não vai restaurar você? Jesus morreu na cruz para você receber perdão e para você poder perdoar. Esse é o Deus desconhecido. Esse é o Deus que diz para mim: você sofreu abandono? Você sofreu violência? Você tem uma doença incurável? Pois se Deus venceu a morte, pois nós também venceremos a morte. E um dia todas as coisas se farão novas. Mas eu tenho certeza disso. Que porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a vida vale a pena. Cristo vivo está. As músicas de antigamente eram lindas. O que a Bíblia lhe diz? O que Paulo escreveu para mim e para você? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vou convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Nós vamos cantar a última música, Eis-me Aqui. Eu queria, gente, fazer um convite a você nessa noite. Qual foi o convite que Deus fez a Abraão? O convite que Deus fez a Abraão foi: anda comigo. O convite que Deus faz para você e para mim é: anda comigo. Para onde você vai? Para onde Ele quiser que você vá. A única coisa que eu sei é que eu olho para Jesus e eu vou para onde Ele quer que eu vá. Você não quer fazer isso hoje? Isso é uma oração que a gente vai fazer todo dia. Eu quero ir para onde eu quero.